Fala, Barros. Pitólio, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, deve ir hoje pessoalmente ao Supremo Tribunal Federal para retirar a tornozeleira eletrônica. É uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, que também estabeleceu o início de cumprimento da pena de Cid. Abro aspas, em virtude do trânsito em julgado desta ação penal em relação ao réu Mauro Cid, determina o cumprimento de pena de reclusão de 2 anos em regime aberto. Fecho aspas ao que disse Moraes em decisão proferida na última quinta-feira. Com o trânsito em julgado da ação, quando não cabe mais recursos, Moraes determinou ainda que, nos termos decididos pela primeira turma do STF, sejam restituídos os bens apreendidos de Mauro Cid, sejam estendidos os benefícios previstos no acordo de colaboração premiada aos familiares e sejam realizadas ações necessárias da Polícia Federal para manter a segurança do réu e de seus familiares. Como Cid optou em não recorrer da pena imposta a ele em ação pela chamada trama golpista, o processo foi concluído e agora Moraes deu a determinação. Os advogados de Cid almejam que o período em que o cliente cumpriu medidas cautelares seja contabilizado no cumprimento da pena, o que abateria a pena de 2 anos. O ministro do STF pediu as certidões de comprovação do tempo em que o militar da reserva ficou com a tornozeleira eletrônica a fim de reduzir o tempo de pena. O período de prisão provisória antes da condenação também será contabilizado para a redução da pena de Mauro Cid. Ele era o ex-braço direito de Jair Bolsonaro e já manifestou, inclusive, Pitoli, aos seus aliados o interesse em morar nos Estados Unidos. Deixa eu contar uma coisa. Obrigado, Barros. Isso já foi contado aqui, até pelo presidente Bolsonaro, do seguinte: quando chegou à presidência da República, o presidente Bolsonaro recebeu uma lista com 4 nomes indicados pelas Forças Armadas do Brasil para que fossem estes os ajudantes de ordem do presidente. Ajudante de ordem do presidente é meio que um faz-tudo. Para ter uma ideia, eu conheço uma pessoa que foi ajudante de ordem de um governador de estado e que fica, para ter uma ideia, fica com o cartão de crédito do cara, a ponto de ir, e o que eu estou contando aqui é fato, ir à loja comprar um sapato para o governador. Porque o governador, vou lá comprar um sapato. Ele não vai no shopping comprar um sapato, governador. Né? Ele precisa de alguém que faça isso por ele, enfim, tal. Eu conheço uma pessoa que foi durante muito tempo ajudante de ordem de um governador, que com o cartão de crédito vai ao shopping comprar um sapato para o cara. A que ponto chega a relação de uma autoridade como essa, um governador de estado e um ajudante de ordens? Por que eu estou contando isso? É uma pessoa que recebe confiança, absoluta confiança por exercício da função. No caso do presidente Bolsonaro, uma distinção entre o que aconteceu com o Bolsonaro e o Mourão, por exemplo. Bolsonaro recebeu uma lista com 4 nomes. 4 nomes das Forças Armadas. Nós indicamos esses 4 aqui. O que Bolsonaro fez? Vocês indicam? Ok. Não contestou. Mourão, como estava na ativa, salvo engano, eu não me lembro agora qual era a situação, mas Mourão falou assim: eu quero escolher os meus. E Mourão escolheu os deles. Os dele. Falou assim: eu quero como ajudante de ordem o A, B, o C e o D. O Bolsonaro falou o seguinte: vocês entendem que estes são os melhores para mim? Sim. Fechou. Nem discutiu. Por quê? Não era uma questão política. Não era uma questão política. Bolsonaro não viu dessa forma. Bolsonaro entendeu que aquelas pessoas, né, que fariam parte desse grupo, dessa equipe, indicados estes pelas Forças Armadas, só isso bastava. Ok, foram indicados. Fechou. Estamos falando de um dos 4. Um dos 4. Esse um dos 4, chamado Mauro Cid, fez o que fez. E aí, eu vou até onde eu posso, mas teve um momento disso tudo, dessa baixaria, que começa com a adulteração de cartão de vacina. Veja, o cara pegou 2 anos de cana, agora em aberto, já descontando, e não vai dar nada. Por quê? Esse serviu ao esquema. Ele serviu ao que o sistema queria para destruir Bolsonaro e os próximos. Mauro Cid serviu para isso. Com a adulteração do cartão de vacina, sim, dele, da esposa, que tal. Joia,
Só que encontraram no celular do Cid, o que ele nunca contou, e eu também não posso, não é certo que eu faça aqui, é um problema dele, mas encontraram no celular do Cid algo que serviu para ameaçá-lo, e então ele fazia o que fez, diferentemente de Felipe Martins. Felipe Martins, 6 meses preso, 10 dias de solitária, e disse: eu não tenho que delatar. Muito provavelmente, num caminho absolutamente contrário, forças especiais, treinado, preparado para suportar a pressão, esse se entregou em função do que tem no celular, ou tinha no seu celular. O que foi encontrado no celular do Mauro Cid fez com que, ao invés do machão, forças especiais, falasse: ó, fiz merda mesmo, pode, eu vou aqui, não sei, ele tinha que tomar a decisão dele, não eu. Ele sabe o que ele fez. Eu também sei, mas quem tinha que resolver era ele, não eu. Ele tinha que chamar pro peito e falar o seguinte: ó, é o seguinte, vocês vão me ferrar? Tá, eu vou perder, vou. Só que sou eu fiz a merda. É uma questão de cunho pessoal. Agora, não, para não me ferrar, o que vocês podem fazer? Você entrega todo mundo aí. Opa, pera um pouquinho. E no meio disso tudo teve um ponto que para mim foi em janeiro desse ano, não me lembro a data, mas me lembro que foi em janeiro desse ano, quando ventilou-se, no meio disso tudo, dos 11 depoimentos, das 11 contribuições, das 9 versões utilizadas no processo, ele querendo me dizer para o Moraes, esse safado, Mauro Cid é safado, dizendo que ouviu uma conversa da dona Michele com o Eduardo na cozinha do Alvorada, falando sobre golpe, não sei o que e tal. Aliás, versão logo desmontada, porque isso não se sustentava. Porque eu descobri que o Mauro Cid não tinha acesso àquele nível do palácio. Ele jamais foi ali, então ele jamais ouviria a conversa. Então, como isso jamais se sustentaria, essa história de que ouviu dona Michele com o Eduardo era mentira, assim como muito do que ele disse ali. Tanto é que não teve coragem, esse safado, de olhar nos olhos do Walter Braga Neto, do general, na acariação. Ele não teve coragem de olhar nos olhos do Walter Braga Neto. Por quê? O tenente-coronel não teve coragem de olhar nos olhos de um general honrado como Walter Braga Neto. E é disso que é desse que nós estamos tratando aqui. De alguém que o presidente Bolsonaro não escolheu, foi escolhido pelas Forças Armadas, eram quatro ajudantes, um deles fez o que fez, e fez o que fez em função do que foi encontrado no seu celular, e ele não contou pra gente até hoje. Forças especiais decidir fazer o que fez, mentindo como mentiu, servindo ao sistema como serviu. E agora, o único que não recorreu da sentença, é claro. Tudo o que fez, destruindo a vida de pessoas, tem inocentes presos até agora. Posso dar aqui alguns exemplos. Vou me prender em 3. Presidente Bolsonaro, Walter Braga Neto e Felipe Martins. Tá bom para você? Olha o nível das pessoas que eu estou tratando aqui. Presos até agora, em função do que este homem... esse ser humano... Pingo! Em função do que esse cidadão decidiu fazer. Pera um pouquinho. Então, veja, eu não estou aqui para falar de Mauro Cid e falar assim, olha, então ele vai tirar a tornozeleira porque ele ficou já 2 anos, não sei o que e tal. Não. Ele tinha que bater no peito e falar assim, ó, eu fiz merda, pessoalmente falando, na vida pessoal. Vou assumir o que fiz, mas não vou ferrar 37 caras, que está aí do julgamento, só me engano, são 37, mais tantos patriotas que estão sendo condenados a 10, 12, 14, 16, 17 anos de prisão para justificar os 27 de Bolsonaro. Faltou hombridade, faltou honradez, faltou vontade de ser homem para esse cara aí. E agora está aí. Não, vamos lá no Supremo tirar a tornozeleira, agora já vamos descontar não sei o que e tal. A história do Mauro Cid não é boa e nunca vai ser boa para ele. Ele vai olhar para os filhos, para a filha, não sei, com vergonha de ser o que ele é. Ele vai olhar com vergonha de ser o que ele é. E não estou preocupado com isso, porque se fosse homem de verdade, tinha batido no peito lá atrás e falado assim, ó, eu não vou ferrar todo mundo.
Em função do que vocês encontraram aí. Se eu adulterei cartão, se eu não adulterei cartão, se a questão da joia, enfim, não é problema meu. O que faltou foi honradez para alguém que, no cargo que ocupava, deveria ser homem. E não foi, Olavo. Lembrei de uma cena do... Desculpa me estender, mas foi muito preciso. Me lembrei de uma cena desse final da quarta-feira, em que um policial levou um tiro lá na Operação do Rio de Janeiro, um tiro na cabeça, e outro policial foi até ele, o pegou pela gola e puxou aquele corpo, trouxe aquele corpo, resgatando aquele corpo, sob risco de tiros, as balas passando sobre ele, e ele resgatou aquele homem, aquele soldado ferido, e trouxe sob o risco de morrer. Sabe, eu servi o exército na juventude e aprendi sobre dignidade, sobre honra e sobre coragem. A certa altura do julgamento, alguém olhou para o Mauro Cid e se referiu ao coronel delator. Dentro da estrutura militar e dentro da dignidade, delator. É péssimo. Talvez Mauro Cid deva receber um lugar de honra no rol dos delatores, no rol dos covardes. Mas, replicando a notícia, e falo isso de maneira metafísica, não objetiva, Mauro Cid recebeu de volta seu computador, seu telefone, recebeu seus pertences apreendidos. Pagou missão, Olavo. E 30 moedas de prata. Pagou missão, traidor. É isso aí. Walter, eu fiz toda essa fala para dizer o seguinte: o sistema se valeu de um homem que não é homem. Ele se valeu de um homem que decidiu entregar a cabeça de inocentes, inclusive mentindo e depois desdizendo, tentando fazer de conta que não falou. Situações como essa que eu apontei de Dona Michele e Eduardo na cozinha do Alvorada, coisa que nunca aconteceu, e ele sabe que nunca aconteceu. E aí o sistema deve ter olhado e falado assim: pô, isso aqui não vai pegar bem, porque todo mundo sabe que ele nunca desceu ali, nunca foi até a cozinha. Ou seja, nós estamos hoje falando sobre alguém que vai tirar a sua tornozeleira rindo da cara de inocentes presos. Eu citei aqui o presidente Bolsonaro, citei aqui Felipe Martins, general Walter Braga Neto, tem mais um general, o general Mário Fernandes, que a família está aqui fora sofrendo as consequências da decisão deste que eu não posso classificar como homem, me perdoe, não posso classificar como homem, e que agora, já que serviu ao sistema, vai tirar a tornozeleira, Walter. Hoje ele vai receber o prêmio pelo papel que desempenhou. Né? É exatamente isso que vai acontecer. E aí que fique para nós uma lição. A diferença entre estar lutando por uma causa se vive, se luta e até se morre, e está por interesse. Está simplesmente ali por querer ocupar um espaço, por status. Eu vou contrastar esse negócio aí com o Zé Dirceu. Gostemos ou não, como é o meu caso. Bem lembrado. Mas não entregou ninguém. Né? E não é só não entregar, é não inventar para se livrar, o que é muito pior. É inventar coisas para livrar o seu couro. Né? Esquecer que pessoas estão pagando injusta e indevidamente com a sua liberdade, com a sua carreira, com a sua vida, porque hoje ele vai receber, como lembrou o Olavo, as suas 30 moedas. Então, tem condenações, Pitoli, que, embora aparecendo absolvições, são perpétuas. São perpétuas. O Dante Alighieri, na sua obra clássica do período medieval, Divina Comédia, ele está caminhando com o mestre, e ele chega num lugar ali onde tem certas almas que têm gritos horríveis, e ele se apavora com aquilo e pergunta para o mestre: mas quem são essas almas aí que estão gritando dessa forma, mestre? E o mestre diz assim para ele: essas aí são as almas que não tiveram a coragem nem de ser a favor de Deus, nem de ser a favor do diabo, mas por si foram, e foram condenadas a um lugar que é um dos mais dolorosos. Eu lembro disso, porque esse rapaz hoje vai tirar a tornozeleira,
mas para o resto da vida uma espécie de tornozeleira invisível vai acompanhá-lo. É a tornozeleira dos indignos, daqueles que não foram nem por Deus nem pelo diabo, mas por si foram. Mas na verdade ele, por si sendo, foi a favor do mal que está sendo perpetrado no nosso país e que tem injustiçado tantos brasileiros, cujo maior exemplo é o nosso ex-presidente da República, condenado, né, à morte política, sem poder sequer falar e padecendo lá de soluço por força de um atentado que tentou tirar-lhe a vida, não conseguindo, hoje lhe tiraram a vida política. E esse rapaz se serviu, aliás, melhor dizendo, para tudo isso. É muito triste. Eu acho que a sociedade sabe enxergar em condenados injustos uma grandeza e em absolvidos também injustamente a dimensão e o tamanho daquilo que eles verdadeiramente são. Imagina olhar para a filha agora, aquela maior que foi ameaçada pelo Moraes, para a esposa e para o esposo, falar, olha, está todo mundo livre. E eu preso com a minha consciência. Você é que tem consciência. Certa vez também aprendi, hein? Um ser humano desse, uma pessoa como essa aí, às vezes nem isso pesa, hein? Nem isso pesa, infelizmente.